No Brasil, a suinocultura é um mercado em expansão e atualmente o Brasil é o quarto maior produtor de suínos do mundo. Pensando na qualidade do rebanho, o pesquisador Luiz Guilherme de Oliveira, da Unesp de Jaboticabal, estuda as doenças dos suínos. Ele e sua equipe procuram entender o impacto de diversas enfermidades na produção e saúde dos suínos, buscando uma melhor qualidade sanitária e da carne dos animais. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do programa desta semana vai falar de pesquisas com suínos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Luiz Guilherme, do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária do campus de Jaboticabal da Unesp. Professor, muito obrigado. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Olá, João. Prazer é meu. É uma alegria muito grande receber vocês aqui, receber a TV Unesp, pois é uma oportunidade para que nós divulguemos aí os trabalhos feitos no laboratório com a nossa equipe, especialmente levamos a comunidade conhecer o que é suínos, né, a produção industrial de suínos, especialmente no tema que a gente trabalha, que é saúde animal, né, sanidade de suínos. Então a gente agradece a oportunidade, acredito que isso vai ser muito produtivo para podermos aí falar um pouco sobre esse assunto. Sobre esse assunto, a área de suínos tem uma gama imensa de vertentes que a gente vai tentar explorar de um modo geral, pelo tempo que nós temos, rapidamente, ou pelo menos pincelar para quem está em casa, tentar entender por que pesquisar suínos, porcos. Antes disso, conta para a gente a sua formação acadêmica. Olha, João, eu sou médico veterinário, né? Me formei na Universidade Federal do Paraná. Logo após aí a graduação, tive um tempo trabalhando como profissional na agroindústria em Santa Catarina, que é um estado aí que expressiva a produção de suínos. E após alguns anos, vim ao estado de São Paulo para realizar pós-graduação, em especial aqui em Jaboticabal, né, na Unesp de Jaboticabal, onde fiz o mestrado e o doutorado. Também trabalhei no Sistema de Defesa Sanitária Animal, né, aqui do estado de São Paulo, como gerente aí de sanidade de suínos. E logo após ingressei na carreira universitária, né, como docente aqui do departamento, trabalhando especificamente na disciplina de clínica médica de suínos. E o senhor ainda tem uma entidade que o senhor representa em termos de melhoria, que é a Abraves, né? Exatamente, a gente trabalha junto com a Associação Brasileira dos Veterinários Especialistas em Suínos, que é a Abraves, né, aqui na Regional de São Paulo, que é uma entidade que congrega os profissionais, estudantes, pesquisadores que trabalham especificamente com suínos, nas diversas áreas, seja de nutrição, quer dizer, reprodução. E dando assistência a eles, né, os produtores. Exatamente. Essa entidade é uma entidade científica, de cunho científico, que promove nada mais do que a difusão de conhecimento e tecnologia. Agora, quem está em casa fala, puxa vida, tanta gente é pecuarista, a caprinocultura também está ganhando espaço. Por que pesquisar suínos, porcos? Olha, João, nós precisamos melhorar a nossa produção, né? E a produção, ela passa por são alguns tripés, né? Na verdade, alguns eixos que são importantíssimos, que é a melhoria genética do animal, nutrição, que é o que ele come, né? Ambiência, que é toda a instalação onde se cria o animal, e sanidade, ou seja, saúde do animal. Então, o animal, para ele ser produtivo, ele tem que gozar de uma plena saúde. E para isso, nós precisamos entender como médicos, né, como médicos veterinários, como ocorrem as doenças, como essas doenças se desenvolvem nos suínos. Como se manifestam, Como né? se manifestam, como é que é adquirida essa doença? Exatamente. Como que o animal se infecta, como ele transmite, como que a gente consegue recuperar esse animal. Então, todas essas características são muito importantes. Nós precisamos estudar isso aí, nós precisamos gerar informações novas, porque os micro-organismos, os patógenos, estão evoluindo também. Assim como nós temos aí a mudança no sistema de produção, muda também o patógeno. Ele também se adapta e ele acaba criando novos desafios. Também. Exatamente. Nós estamos aonde aqui, professor? Olha, nós estamos no nosso laboratório de pesquisa em suínos. Esse é um laboratório aqui do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária, onde nós desenvolvemos as pesquisas, né? Então, aqui nesse ambiente, nós conseguimos aí estudar, né, os micro-organismos, vírus, bactérias, enfim. Como é que eles agem dentro do suíno? Exatamente. Mais ou menos dessa forma? Exatamente. Trabalhamos especificamente com etiopatogenia. Vocês inoculam algum tipo de bactéria, de vírus no suíno para estudar? Sim. Nós fazemos o projeto, né? Enfim, determinamos o que nós queremos estudar, qual é a pergunta que a gente quer esclarecer, e a partir daí vamos fazer um modelo experimental. E geralmente o modelo experimental envolve o animal, né? O animal no infectório, na baia,
né? E a partir dali a gente coloca o vírus ou a bactéria, enfim, o que a gente está pesquisando, recolhe as amostras e analisamos nos nossos laboratórios e geramos os resultados. E o que vocês têm deparado ultimamente ou que tem mudado, enfim, algum tema que tem deixado vocês assim realmente com bastante atenção nesse foco? Ok. Bom, João, na suinocultura nós temos vários desafios sanitários na área de sanidade. É difícil hoje eu falar para você de um ponto só, mas para nossa equipe nós temos foco em duas questões importantes que nos intrigam, né, que são objetos do nosso trabalho. O primeiro é um estudo sobre problemas respiratórios. Então nós vamos em granjas, nós vamos a campo coletar material, trazemos esse material, que é pulmão, sangue, analisamos clinicamente os animais lá na granja, né, e tentamos levantar as principais causas desses problemas respiratórios. Essa é uma das linhas nossas de pesquisa, das vertentes. E a outra linha é feito aqui, né, no nosso laboratório, que é estudar um vírus específico, nós chamamos de BVDV, que é o vírus da diarreia viral bovina. Interessante, porque ele é um vírus que ocorre lá no boi, nos bovinos, e passa para os suínos. E aí, a partir daí, nós fazemos uma infecção experimental, né? E recolhemos amostras para isso. Basicamente, o senhor não trabalha sozinho, o senhor tem uma equipe, o senhor tem orientandos, mestrado, doutorado, o senhor vai permitir a gente colher depoimento deles e ver as linhas de pesquisa que essas pessoas, a sua equipe, está trabalhando, né, professor? Exatamente. Nós temos uma equipe preciosa, são alunos aí muito empenhados que exercem um trabalho brilhante para desenvolvimento desses projetos. Então, no bloco seguinte, nós vamos continuar conversando com o senhor, falando das pesquisas, mas vamos também apresentar os depoimentos da equipe comandado, porque na realidade nada mais é do que uma equipe e um grupo de estudos, porque vocês não estão sozinhos, né? Um interage com o outro, né, professor? Exatamente. Sozinho realmente não existiria a pesquisa. A pesquisa é algo que congrega pessoas, congrega talentos. E nós temos os alunos que são a razão da nossa existência como professores universitários. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela. É luiz.guilherme@fcav.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fcav.unesp.br. Se quiser interagir conosco, o e-mail está aí na sua tela também, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um rápido intervalo e voltamos na sequência. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando de pesquisas em suínos, as doenças que acometem os suínos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Luiz Guilherme, do campus de Jaboticabal da Unesp. Professor, falamos das várias vertentes de pesquisa e tudo mais. Mas quem está em casa deve estar perguntando por que estudar suínos, né? Muitos estudantes de graduação ou pós-graduação, eles vêm para a universidade, mas querem estudar pequenos animais, gato, cachorro, animais silvestres, cavalo, boi e tal. E o suíno, ele é muito procurado, requisitado, ou é uma área ainda que tem um amplo campo para os estudantes virem desenvolver pesquisa? Sim, é uma área aí que nós precisamos até de mais pessoas. É uma área que é um agronegócio importantíssimo para o Brasil e os alunos acabam, talvez, não conhecendo de fato a beleza de que é a área de trabalhar com suínos. Porque o estado de São Paulo, enfim, nós temos aí uns alunos com uma característica mais urbana, né? Eles são aí de famílias da Grande São Paulo, cidades maiores, e não vivenciaram essa realidade do campo, que é a realidade rural de produção de animais, produção de suínos, de aves e assim por diante. E essa é uma área, João, que é uma área que precisamos de profissionais. O aluno que se interessa por suínos, suinocultura, produção de suínos, ele termina a faculdade e já sai empregado. Essa é uma diferença. O Brasil exporta muito carne de porco? Exporta. Nós somos aí hoje um dos maiores exportadores mundiais de carne suína e também um dos maiores produtores. Então nós somos o quarto maior produtor e exportador. E por que lá, como você disse, em Santa Catarina, que você atuou na iniciativa privada,
Por que é o Sul que se interessa muito mais por porco, por criação de suíno? O Estado de São Paulo não pode fazer isso? Não. Eu não digo que é interesse, mas sim uma razão histórica. Até familiar, né? Exatamente, né? Uma razão histórica de colonização italiana, alemã, que trouxeram essa cultura da criação de suínos. O próprio relevo catarinense, que é um relevo mais acidentado, proporcionou então a construção de granjas e o desenvolvimento da agroindústria, né? Se a gente pegar a agroindústria hoje, né, as grandes marcas brasileiras, elas nasceram lá na região sul do país. Mas o Estado de São Paulo teve tradição e tem ainda grandes criadores. Ainda tem grandes granjas. Tem. Nós temos a região de Campinas, Bragança Paulista. E o pequeno produtor, aquele de subsistência, existem doenças também nos chamados porcos caipiras, nos famosos piauda, né, aqui no Estado de São Paulo. Vocês já realizaram pesquisas nessa área também? Sim. Conta pra gente. Nossa equipe fez uma pesquisa muito interessante, que nós visitamos aí mais de 50 propriedades aqui na nossa região, né, para fazer um perfil sanitário desses animais, né? Analisar vários tipos de doenças, né, que esses animais possam ter. Realmente eles têm as mesmas doenças dos animais de granja, mas a intensidade é diferente. Porque quando nós falamos de um animal de granja, nós estamos falando de um animal criado muito concentrado, né? E um animal melhorado geneticamente. Diferente do piau, desse animal criado lá... Rústico. Rústico, exatamente, que a produção dele é mais lenta. Para você ter um animal grande, você leva 1 ano, 2, sendo que um animal de granja, em 5 meses, ele tem mais de 100 quilos. Em 6 meses já vai para o abate, Já né? vai para o abate, exatamente. Então são animais que têm um rendimento diferente, uma conversão alimentar totalmente diferente e um sistema E pode diferente. sofrer muito mais com relação às doenças. Exatamente. São suscetíveis. Exatamente. Pensamos aí diretamente, uma diarreia num animal que está lá numa pocilga, numa fazenda, numa criação de subsistência, com uma diarreia num animal de granja que tem vários junto com ele. E já passando vírus, né, contaminando o semelhante. Exatamente. Falar em contaminar, vamos ver o depoimento de uma de suas orientadas, que ela pesquisa... Ela trabalha com infecção experimental do BVD, que é um pestivírus de ruminantes, em porcas gestantes. É um trabalho muito interessante, para ver se há perdas reprodutivas e sinais neurológicos nesses Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT, pessoal. Bom, atualmente a nossa pesquisa é com BVD, que é um pestivírus de ruminante, né? E a nossa intenção é avaliar leitões nascidos de porcas infectadas durante a gestação e avaliar se esses leitões eles apresentam alguma alteração neurológica, principalmente o tremor congênito, que é o foco do meu estudo, né? E para isso as porcas elas passam por um procedimento cirúrgico no qual há exposição uterina e cada feto é inoculado com uma pequena quantidade de vírus, né? E essas porcas vão ser acompanhadas até o momento do parto, para observação também de alguma falha reprodutiva, alguma coisa nesse gênero. E esse modelo experimental é muito interessante porque ele já foi realizado nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil é a primeira vez que está sendo realizado pela nossa equipe e ele pode ser utilizado para outros patógenos virais também. Parabéns, hein, professor? Parece que a Marina é bastante dedicada ao objetivo dela, né? Exatamente. É um trabalho muito interessante porque ele vai ter uma chance de nós entendermos um modelo de infecção do vírus, né? O vírus que a Marina está estudando é um vírus aí muito importante para bovinos e, além disso, ele é um vírus que pode causar uma patologia semelhante ao Zika vírus, né? No caso de humanos. Então ela está tentando elucidar essa característica lá nos leitões. E por que entender essa dinâmica dessa patologia ou dessas doenças nos suínos? Por que pesquisar basicamente isso? Quem está em casa pode estar falando, meu porquinho aqui nunca ficou doente e tal, e por que vocês se canalizam a esse tipo? João, essencialmente nós temos que promover saúde nos sistemas de criação. O sistema de criação ele visa uma produção máxima. E para ter essa produção máxima, nós temos que entender esses vírus, essas bactérias, para que nós criemos mecanismos de evitar o problema, né? Então, hoje uma granja ela é pequena com muitos animais dentro. A chance Quer dizer, um espaço, uma área pequena com bastante animais. Exatamente, muito adensado, são criações muito adensadas. Então veja, qualquer vírus que entra e infecte uma porca gestante igual a Marina comentou ali na entrevista dela, nós temos aí um problema reprodutivo, esse animal vai perder a gestação. Olha o quanto nós investimos para que essa porca venha a ter leitões e um vírus vem e acaba com tudo isso. E Exato. uma porca dessa dá
15 leitões, 20 leitões? Ela por ano ela vai te gerar aí às vezes 30 animais, né? 2 partos e meio, cada parto 12 animais. Então nós temos aí uma situação que nós precisamos entender para quê? Para que não haja perda, para que geremos estratégias, né? A gente possa propor estratégias. E criar animais mais resistentes, né? Também, né? Além de tudo, você fazer com que o animal possa, na verdade, você evitar, né, a contaminação e ele ficar mais resistente, quer dizer, produzir mais carne, produzir mais leitões em menos tempo, com uma qualidade super. O senhor acredita que o Brasil esteja já num patamar a nível de outros países desenvolvidos, com pesquisas de alto nível? O Brasil já está nesse patamar? Olha, a nossa situação, nós temos pessoas brilhantes, nós temos centros de pesquisa muito bons, mas ainda nós temos muito a galgar. Nós ainda temos um horizonte, se nós compararmos aí com a realidade norte-americana, europeia, nós temos ainda muito a trilhar, né? Principalmente por causa de financiamento público, financiamento privado, desenvolvimento de tecnologia. Mas nós estamos bem sim, nós temos muitas pesquisas aí que são inovadoras e especialmente nós conseguimos fazer com que o talento do pesquisador brasileiro, da equipe brasileira, consiga expor isso lá fora. O professor Luiz Guilherme recentemente firmou um convênio com a Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, na área de suínos, e que no próximo bloco ele vai explicar isso aí para nós do Ciência Sem Limites. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho, um instante só. Você está assistindo o Ciência Sem Limites. Você viu que o assunto do programa desta semana são as pesquisas em doenças dos suínos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Luiz Guilherme, do campus de Jaboticabal da Unesp. Professor, que convênio é esse firmado com a Universidade dos Estados Unidos, lá no estado de Iowa? Olha, João, essa é uma oportunidade muito interessante para a Unesp, né? Especialmente aí para quem trabalha na área de ciências agrárias. Nós tivemos aí um contato forte com essa universidade, né? Essa universidade tem uma vocação importante na área de veterinária, especialmente na área de suínos. Porque o estado de Iowa, né, Minnesota, esses estados são muito agrícolas, né? Exatamente, do cinturão do milho americano, tem uma expressiva produção de suínos e aves, né, nessa região. Então nós tivemos aí uma oportunidade de visitar essa universidade e gerar esse convênio com trocas acadêmicas, né? Nós já estamos com 2 alunos realizando parte do doutorado lá e outros alunos aqui que vão fazer projetos em parceria. Então nós temos parte do projeto realizada lá nos Estados Unidos e parte realizada tudo na área de doença em suínos. Na área de doença em suínos. E os americanos têm aí um grande interesse, né? Claro, porque o Brasil é uma região importante para a produção e nós também, é uma recíproca, né? A produção brasileira difere muito lá da americana? Não, na verdade não. O modelo produtivo é semelhante, né? Nós temos aí um modelo produtivo igual. Com certeza nós ganhamos em alguns aspectos e perdemos em outros, mas eu te afirmo que sanitariamente nós somos melhores do que os americanos. Nossa, para quem está em casa está vendo essa informação. A qualidade da produção nossa, sanitariamente falando, é melhor. Exatamente. Lá eles têm algumas doenças que impactam muito mais a produção que no Brasil não existem. Então, doenças como PIRS é uma doença importante, PED é uma doença importante, que lá já ocorre, né? E aqui no Brasil nós somos livres. Então, sanitariamente, o Brasil tem uma condição superior à condição americana. É uma vantagem nossa. Isso é uma coisa muito boa. Fala em doença, o senhor tem mais dois orientandos que também atuam nessa área de doença. Exatamente. Tem o Gabriel, né, e também o Felipe, que trabalham aí com pesquisas no BVD, também infecção experimental em suínos, né? Sendo que um estuda a área reprodutiva, sabendo se o BVD vai transmitir por sêmen de cachaço, se é uma via de transmissão, e o outro aluno trabalha especificamente com a formação do animal persistentemente infectado. Vamos ver o que eles têm a dizer? Perfeito. Roda o VT. Bom, meu projeto de pesquisa, a gente busca determinar a condição de persistentemente infectado em leitões nascidos de porcas gestantes que foram infectadas durante a gestação. O que é essa condição de persistentemente infectado? É quando o animal nasce excretando o vírus, mas a infecção passa despercebida, por ele não apresentar resposta imunológica. Como a gente trabalha com um vírus típico de bovino,
e estudos com bovinos mostraram que a espécie desenvolve essa característica, a gente está buscando provar se o vírus atua da mesma forma na espécie suína. Eu trabalho atualmente na linha de pesquisa com infecção experimental de suínos machos e o nosso objetivo é avaliar se existe algum tipo de lesão no trato genital do macho, se essa infecção ela pode causar algum tipo de alteração nas células espermáticas e se ocorre a infecção em fêmeas através da via reprodutiva, o que já foi amplamente estudado para bovinos e para outras espécies de vírus em suínos. Parabéns pela equipe, hein, professor? São bem dedicados, né? E estão progredindo, né? Exatamente. Eu tenho sorte aí que os alunos são excepcionais. São uma Maravilha. equipe muito boa. Professor, em termos de qualidade, estamos chegando já quase que no final do nosso programa, em termos de qualidade de carne de porco faz mal? Carne de porco é gorda? Carne de porco transmite colesterol? Como é que hoje, em termos de pesquisa, vocês analisam a qualidade da carne de porco? Porque é muito simples. Um porco para o abate, em 6 meses ele está pronto. Um boi demora, às vezes, 2, 3 anos para ir para o abate, né? Então, em termos de custo-benefício, o porco é muito vantajoso. Olha, sem dúvida, a carne suína é uma carne muito segura, né? A gente pode afirmar isso categoricamente em termos de inocuidade. Se a dona de casa, se o consumidor compra uma carne que é inspecionada, que vem realmente de um frigorífico, né? Tem uma certificação, essa carne ela é segura, totalmente segura em termos de doença, de transmissão de doença. Então, o risco é muito pequeno de transmissão de doença. Uma carne comprada de forma clandestina, evidentemente nós teríamos uma perda ou não há segurança, né? Eu posso dizer isso aí, é uma questão de segurança alimentar. Agora, a carne suína ela melhorou muito. Quando você fala de colesterol, de carne gorda, você pode notar que a carne suína ela é bem mais magra ou saudável do que muitas carnes que nós temos por aí, né? Ou pedaços, né? Em termos de injeção de hormônio, seja na ração ou no animal, tal, comparado, por exemplo, com frango ou muitas outras. Não, imagina, culturas. isso é um tabu que a população tem que ter uma certeza desse ponto. Nós não usamos hormônio em nenhum tipo de produção animal no Brasil, seja ave, seja bovino, seja suínos. Não existe uso de hormônio em qualquer uma das carnes brasileiras, suínos, aves. Então isso aí a população pode ter segurança se ela está comendo uma carne de suíno, uma carne de ave, bovino. No Brasil não se usa hormônio, né? Isso é veementemente proibido. E destaco também que a carne suína é uma carne muito saudável. Ela é saudável, ela é altamente rica em proteína, que ela tem um aproveitamento culinário e um aproveitamento nutricional muito importante. E uma variedade, né? Porque você faz N receitas com a carne. Exatamente, exatamente. E nós temos cortes, nós temos que saber aproveitar mais o suíno. O suíno nós podemos ter picanha suína, nós temos a costelinha suína, nós temos aí uma série de coisas que nós podemos aproveitar do suíno e fazer disso aí uma financeiramente variedade. Muito mais em conta que outra comparado à carne bovina. Exatamente. Né? Professor, estamos chegando no final. O que o senhor gostaria de destacar que eu não lhe perguntei? Olha, a gente convida aí, né, a população, suinocultores, estudantes, as pessoas técnicos interessados para um evento. Nós temos aqui em Jabuticabal um evento internacional que ocorre a cada 2 anos, que chama Simporc, que é o Simpósio Internacional de Produção. Esse cartaz que nós estamos vendo? Exatamente. Falando aí da programação e convidando aí, né, os colegas a participarem. Vai ser aí na primeira semana de abril, não vem técnicos aí do Brasil todo e também palestrantes internacionais. Quer dizer, criadores, veterinários, técnicos agrícolas, todos estão convidados. Todos estão convidados e as empresas, existem empresas aí que são parceiras que vão estar expondo aí seus produtos. Então isso aí é uma oportunidade que nós convidamos a comunidade. Mais algum outro ponto que eu não me perguntei? Não, acho que era isso, João. Abordamos bastante a carne suína para quem está em casa. Pode consumir sem medo de ser feliz, exatamente, né? Seja na churrasqueira, seja na panela ou seja no forno. Exatamente, uma carne Parabéns saudável. Pela sua equipe, parabéns pelas suas pesquisas e sucesso no simpósio também, professor. Ok, muito obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, Luiz com S, do jeito que está escrito aí, .guilherme@fcav.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Semana seguinte, um novo pesquisador, uma nova pesquisa espera por você no Ciência Sem Limites. Até lá.